Começamos em 1969, antes de eu nascer ainda, né? Quando meus pais vieram para Bauru, eles moravam em Jaú, e abriram então a Cisne Calçados lá na quadra 2 da Batista de Carvalho. Então não era nem um calçadão ainda, era uma rua. Começaram a construir ali toda uma história, né? Trabalhando junto, e que durou, que já dura mais de 50 anos, né? A vida inteira frequentei aquele ambiente ali dentro da loja. Nós morávamos no começo nos fundos da loja, então eu, criança, brincava ali dentro e passava a maior parte do meu tempo ali dentro. E também ouvia meu pai e minha mãe conversar sobre os assuntos que o trabalho ia para casa, né? Depois à noite ou nos finais de semana, eles conversavam sobre os assuntos da loja, eles trabalhavam juntos. Então aquilo fazia parte da minha vida, assim, de uma forma bem natural, uma forma bem normal. Então comprar, vender, o varejo, os clientes, o atendimento, os fornecedores, aquilo, eu cresci dentro desse ambiente, embora era criança e não trabalhava propriamente dito, mas fazia parte do meu universo. À medida que eu fui crescendo, fui trabalhando na loja em várias funções, né? Então quando eu conseguia ter força para carregar a caixa, carregava a caixa. Depois conseguia fazer pacote, depois conseguia limpar, arrumar, guardar o estoque, atender os clientes. Então a vida inteira eu ajudei trabalhando ali, né? Então assim, isso sempre fez parte da minha cultura. Eu fui fazer faculdade de engenharia, um ramo totalmente diferente, mas eu sempre pensei em aquilo como um complemento da minha formação, mas como o varejo estava no sangue, né? Aquilo eu sempre pensei realmente em retomar aquilo, né? E assim fiz, né? Depois da faculdade fui trabalhar com meu pai e com a minha irmã. Eu comecei a expandir os negócios. A gente até então tinha uma loja só. Eu abri a segunda loja, ainda em Bauru, né? No Bauru Shopping. E depois uma terceira. Então assim, essa necessidade de crescer e de expansão, eu já tinha percebido isso já há muitos anos, né? Depois fiz carreira solo, fui trabalhar com minhas lojas em separado, e depois recompus a sociedade, né? Quando meu pai parou de trabalhar, recompus a sociedade com a minha irmã, e desde então a gente tem crescido num ritmo até, eu acho, agressivo, e estamos hoje com 7 lojas distribuídas em 4 cidades. Começou com o universo da multimarca, que é aquela loja que a gente vende de tudo para todo mundo, homem, mulher, criança, vários poderes aquisitivos, né? Produtos mais baratos, produtos médios, produtos mais caros, social, casual, de tudo. E há um tempo, diria mais ou menos em 2010, começou a me amadurecer uma ideia de tendência, e eu acho que esse foi um ponto decisivo na minha carreira como profissional. A gente precisa, né, um parênteses na história, mas a gente precisa estar atento à questão das tendências, porque tendências são coisas que vão mudar a muito longo prazo, ou médio ou longo prazo, e se a gente não estiver preparado, a hora que você perceber a mudança, você já foi atropelado por ela. Então eu percebi naquele momento, mais ou menos em 2010, que no ramo de calçados haveria uma transformação nesse sentido da segmentação. Como já aconteceu em outros segmentos de varejo, que haviam essas lojas que vendiam de tudo, e elas foram se especializando. E dou exemplo, por exemplo, a questão dos colchões. Antigamente colchões eram vendidos em lojas de móveis, e hoje você tem lojas de colchão. E eu percebi que isso era uma transformação que ia acontecer com a loja de calçados, e então eu comecei a escolher um segmento dentro do calçado onde eu acho que deveria investir. E foi então que eu escolhi esse segmento conforto, que nós tínhamos alguns representantes de marcas desse segmento, da qual a Usaflex é a mais significativa, já era na ocasião a mais significativa. Na corrida aí, contra os concorrentes, ela acabou se dando melhor e hoje é a líder de mercado. E essa visão que eu tive lá em 2010 de apostar na marca Usaflex foi o que me garantiu, por exemplo, eu consegui atravessar, ainda que com dificuldade, mas
a crise ali do final do governo da Dilma e também a própria pandemia. Se eu tivesse com aquele modelo de lojas multimarcas durante a pandemia, eu com certeza não teria conseguido sobreviver como eu sobrevivi estando aí com esse parceiro da Usaflex. Então eu consegui identificar que o mercado iria com o tempo cada vez mais ser focado nisso, que iria querer isso, e investir meus recursos nisso, né, nessa parceria, e com o tempo fui aumentando, né, a quantidade de lojas e a participação da Usaflex dentro dos nossos negócios. Hoje representa 80% do nosso faturamento. Parte de financeira, gestão de caixa é muito difícil, né? A gente não tem uma formação disso, pelo menos no curso de engenharia que eu fiz não tive uma formação disso, a gente não tem isso na escola também. Então é muito difícil você administrar essa questão dos recursos que você tem e a gestão do caixa. Então eu gastei muito recurso, como eu trabalhava com o caixa muito curto, eu lançava a mão bastante de empréstimos bancários e aí uma boa parte da minha margem de lucro era para pagamento de juros, né? Então a gente trabalhou muitos anos, né, em cima de remuneração de capital de terceiro, no caso o banco, né? Então assim, isso era um fator que dificultou bastante e foi preciso fazer uma estruturação muito importante para poder conseguir resolver. É uma profissão solitária. É uma profissão que você realmente não tem um colega de trabalho para você trocar ideia com isso. Então você tem que fazer muita experimentação, muita tentativa e erro ou acerto, né? Então eu considero que no começo da minha carreira eu não estava muito aberto para poder conversar com outras pessoas, as poucas que estavam disponíveis. Já não temos ali uma quantidade de pessoas para isso, e as poucas que tinham, eu não tinha essa cultura, né? Não tinha essa cultura de observar o que os outros estão fazendo, então eu fazia as coisas da minha cabeça ali e eventualmente elas davam errado e isso representava custo. Então foi difícil eu conseguir também vencer esse orgulho de entender que eu sei as coisas, né, e admitir a minha ignorância em vários assuntos, e aí então ir atrás de consultorias e profissionais e aulas e cursos e aprender realmente coisas que a gente não sabe, porque é uma energia grande que a gente gasta com isso, né? E você às vezes é empresário e você fala, eu tenho minha empresa, é porque eu sei, né? É porque tá indo bem, né? Mas aquilo que vai bem, amanhã muda, não vai mais, ou o governo muda, ou a situação muda, ou a economia muda, alguma coisa muda, e você estava adaptado naquela realidade e você vai ter que se adaptar a uma realidade nova e muitas vezes você não sabe como fazer. O grupo supre uma necessidade que eu sempre identifiquei, que é a necessidade de você trocar ideias com outras pessoas, com seus pares, né? Como eu mencionei antes, o empresário ele não tem um colega de trabalho que ele pode trocar ideia, né? Mesmo eu tendo a minha irmã, que é a minha sócia, né? Mas ela está dentro do negócio e muitas vezes ela tem a mesma visão que eu e não tem uma visão diferente, né? Como uma pessoa de fora. E você não tem com quem fazer esse tipo de troca, né? Você fica muitas vezes mergulhado ali dentro do seu universo e você deixa de ver outras coisas. Sabia da existência de outros grupos de empresários e como nós temos essa amizade de longa data, sempre vim te estimulando, eu achei que você era a pessoa certa para estimular, para fazer isso, né? Vim te estimulando ao longo desses anos a desenvolver um trabalho parecido. De forma que quando começou, eu não estava surpreso porque eu estava muito feliz de ter conseguido realmente algo que por tantos anos eu achei que era importante e que faria diferença no trabalho, né? Então, de fato, o grupo ali é importante que ele seja diversificado, porque as ideias diferentes vêm disso aí. Eu já tive muitas ideias, muitos insights, muitas coisas que eu apliquei no meu trabalho, que foram decorrentes de conversas ou de assuntos que a gente debateu ali dentro, muitas vezes até no momento do café mesmo ali, momentos informais, como a gente diz, fora da pauta oficial mesmo da reunião, você conversando com alguém, você acaba tendo uma ideia. Então, para mim tem sido muito importante essa troca. E uma outra coisa também que eu vejo é
a possibilidade de você submeter as suas ideias ao crivo de outros empresários. Porque eu estou fazendo uma coisa lá que eu acredito e eu jogo ali dentro e ela precisa se sustentar diante das críticas, né? Ou dos argumentos ali. Então, se eu não tiver argumentos para sustentar a minha ideia ou afirmar que o que eu estou fazendo é bom, então significa que aquilo lá realmente não deveria ter sido feito. Então, onde mais eu poderia fazer isso, né? Senão ali realmente numa comunidade de empresários que estão dispostos ali a se ajudar, né? Tenho recomendado para alguns amigos, né? Mas eu percebo que nem todo mundo está pronto e existe uma barreira realmente de você entender o que é que você vai fazer ali dentro, porque ainda tem muita gente, aquela outra pergunta que eu fiz lá, que você me fez, que eu respondi lá atrás, né, que eu percebi lá atrás que eu precisava me abrir com outros empresários ou com outras pessoas e entender coisas que eu não sabia. E isso é muito doloroso você admitir, né, que você realmente não sabe, que você precisa de ajuda. Então, enquanto você não passar por esse processo de admitir isso aí, você não vai estar pronto para conseguir entrar num ambiente onde você vai estar lá ouvindo as demais pessoas. E muitas pessoas, muitos empresários ainda têm essa preocupação com o sigilo. Mas eu vou lá, vou falar coisas do meu negócio, ou vou falar uma ideia boa, alguém vai lá e vai copiar, né? Então, de fato, existe esse risco, né? Mas também você pode ser o copiador de uma boa ideia, né? Então, quem não está disposto a oferecer também não vai conseguir o benefício de receber alguma coisa que não tem. Então, acho que a pessoa tem que ter essa humildade de admitir que não sabe e depois tem que ter essa disposição de oferecer para poder receber. E eu acho que são essas características que o empresário precisa ter para estar participando de um grupo como esse.